Alterosa Esporte. Oferecimento. Grupo Souza Lima. Inovando em segurança e serviços. Chegou o Alterosa Esporte e em clima de decisão você não pode perder a nossa bancada democrática na hora do almoço. Dadá, Toledo e Hugão, é hoje, Hugão. Leopoldo Siqueira, hoje é dia da gente ir pra cima do Inter, respeitando o nosso adversário, mas rumo ao hepta é o maior campeão da Copa do Brasil em busca de mais uma classificação heróica. Mas o Colorado tem seu espaço aqui, não é, O Colorado é bom demais, vai arrebentar com a raposinha faminta e magricela. Vai destruir. É nesse clima de rivalidade com bom humor que a gente volta já já com tudo isso e muito mais. Fica aí com ele. E tem goleiro lá? Manchete dos times, eles preferiram falar do Cruzeiro. Goleiro? Preferiram isso. Tem três, não tem nada. Voltamos com a nossa bancada democrática e aqui é bom porque o povo fala. Então vamos direto ao recadão da galera. Dadá Maravilha, eu acho que o alvo é o senhor e eu acho que o autor da flecha é o senhor Hugão. Eu? Não. Está inocente, né? Longe de mim. Eu não prejudico o Dadá, não, hein? Jamais, longe de mim, qualquer iniciativa. Vamos às desse tipo. imagens que falam mais que mil, eu Ó, não, tem VAR? eu não. Ai, Cruzeirense querendo mandar um recado. O microfone da Alterosa é seu, irmão. Microfone da Alterosa, a melhor TV do Brasil, a TV do povo, parceiro. Tá aberta pra gente. Eu vou mandar um recado pro Dadá Maravilha. Dadá, eu vou te falar. O negócio é o seguinte, essas macumbas suas não tá dando certo, meu amigo. Certo não, Dadá. Vamos dar uma segurada? Aqui é o cabuloso, meu amigo. Cabuloso, filho. Chupa, Dadá! Chupa, Dadá! Os caras perdem o tempo pra falar uns negócios. Todo mundo brigando com o Dadá, rapaz. Vocês têm que respeitar o rei, rapaz. Tem que respeitar o Dadá. Eu não mandei ninguém falar nada, tá? Mas Coloquei o você- microfone. deixa eu te falar. Mentira! Não fui eu, não. Não fui eu, não. falar, vem cá, Não fui vem eu, cá. Dadá. Não, Dadá. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Ô, rei, ele é apenas um plebeu, rei. Eu cheguei lá, coloquei o microfone, os caras falaram. Você tem que mudar o escritório de macumba que você vai, porque o Vibrantinho tá economizando. Ah, é? Ele tá pegando galinha de granja, não pega mais galinha caipira. Ele tá pegando cachaça ruim, 51, em vez de pegar cachaça da roça. Aí a macumba não dá certo. Dadá. E o garotinho? Ih, o Dadá tá sem condição de falar nada e a gente vai pro intervalo, voltando daqui a pouco com tudo sobre a semifinal da Copa do Brasil, informações direto de Porto Alegre para você sobre o Cruzeiro. Temos também os goleiros do Atlético. A coisa tá se mexendo lá, né, Dadá? Mas nós estamos tranquilos. Vamos voltar daqui a pouquinho. Ah, hoje, meu acorda, amigo, rapaz. é hoje que o Internacional vai ver o cabuloso ir pra cima. Vamos, meu Cruzeiro! Alterosa Esporte. Oferecimento. Grupo Souza Lima. Inovando em segurança e serviços. Estamos no nosso intervalo proibidão, Dadá, Toledo e Hugão, a quem eu pergunto o seguinte, Hugão. Nós ontem vimos a notícia de que o Real Madrid rescindiu o contrato do volante Lucas Silva. Sim, perfeito. Aí eu postei no nosso Twitter, @Leopoldo, é o seguinte, o Real Madrid pediu a volta do Lucas Silva, que queria ficar no Cruzeiro, aí chegou lá e rescindiu com o rapaz depois de fechada a janela. Né? Aí foi um azar ou trairagem, eu perguntei. O Cláudio Silva dizendo que o Real Madrid foi traíra. O Marcelo Veríssimo está querendo a volta do Lucas Silva, mas a janela fechou e ele não pode. Leopoldo, não me falhe a memória, parece que o Real Madrid esperou algumas propostas e algumas investidas do Cruzeiro que não aconteceu para que o Cruzeiro permanecesse aqui em Belo Horizonte. Talvez por essa crise financeira, né, e institucional que hoje o Cruzeiro passa, terrível, infelizmente, não fizeram uma proposta ou de repente não tinha condições de repatriar o Lucas Silva. Agora é bem verdade, não tem como mais inscrever o jogador aqui, né, pelas competições que o Cruzeiro disputa. E agora tem que aguardar até o próximo ano para se torcer para ele não fechar com ninguém se a gente quiser ele de volta. Mas, infelizmente, Leopoldo, os clubes não se preocupam com os jogadores. Por isso que quando o jogador fica famoso, com grana, ele tem que pedir mesmo e tem que exigir. Sabe por quê? A gente falou recentemente aqui do Flávio, que joga no América. Rescindiram com o irmão dele no Sub-17 no meio do ano. Como é que você faz isso? Se você avalia um menino no começo do ano, que ele fica até dezembro. Planejamento, né? Não é? Como é que ele vai arrumar um clube no meio do ano? Então, eles fazem isso direto na base. É uma covardia em todos os clubes.
e fazem também no profissional, como o Real Madrid fez. Então, é a falta de respeito com o jogador. No Brasil, acho que o Lucas Silva não pode fechar com mais ninguém. Não pode fechar nem na América do Sul e nem na própria Europa. Pois é, então se ele for fechado, por exemplo, numa China, por exemplo, num lugar onde de repente tem inclusive rentabilidade, né, é mais rentável para ele, que ninguém vai acusar ele de chamar de mercenário, esse tipo de coisa e tal, porque tivemos a chance de ficar com ele aqui. Não fizemos, agora o jogador que siga o seu caminho. Isso aí. Dadá Maravilha, no bloco anterior, nós mostramos aqui um recadão, você ficou bravo, né, de cruzeirense, provocando e tal. Agora eu vou elogiar, vou massagear o ego do rei. Por favor, Dadá, você merece essa homenagem. Ontem, exatamente ontem, completamos 50 anos daquele jogo histórico do qual o senhor participou. Sensacional esse jogo. No Mineirão. Que jogo foi esse, Dadá? Chega mais pra cá. Contra a seleção brasileira, tricampeã mundial, a melhor seleção que o mundo já assistiu. Superesporte.com.br fez uma lembrança disso e a gente aqui, ó, mostra alguns recortes da época. Dadá, aí os seus amigos, chegando com toda a pompa e circunstância. É a seleção do Tri que se preparava para a campanha no México, né? E o que aconteceu, Dadá Maravilha? Não, essa seleção foi maravilhosa. Agora eu queria fazer uma justiça que eu não vejo há muito tempo. Se fala em todos os jogadores, mas esquecem do Zagallo. O Zagallo foi um baita de um treinador, moralizou a equipe, não dava privilégio para ninguém. O Pelé muitas vezes era solicitado para sair e falou, não, Pelé tem que pensar na seleção. Dá para congelar aí, Miltinho? Essa foto, que foto é essa, Dadá? É a seleção mineira. Nossa Senhora, seleção brasileira do Galo. Pô, olha só, Humberto Monteiro, Mussula, Grapete. Ih, meu Deus do céu, já foram 3 aqui. Humberto. Ih, rapaz. Ih, 4. Peraí. Calma, Dadá, não fica contando 5, isso não. Conta outra coisa. 6. Não, ai, meu Deus do céu. Para com você isso. Tá nessa foto? Eu tô aqui, ó. Ah, no cabelinho. Do lado de quem? Já foram para onde, Dadá? A Mauri, Vaguinho, foram pro céu. Há 3 anos vai pro céu. Mas tem muitos vivos aí ainda. Tem. Essa seleção mineira. Essa Ou aí foi o Atlético que Não, o enfrentou? Atlético com a camisa da seleção. Então foi o Atlético com a camisa da seleção. Viu, Gão? Não, o Atlético, quando joga com a seleção brasileira, se não me engano, é 71. É depois da Copa de 70. Não, Isso não, aí é a foi. seleção mineira. Não. Aí que nós jogamos antes de ir para o México. Mas jogou com a camisa da Com seleção. a seleção mineira. Aí, ó, seleção mineira. Tá, eu achei que era a seleção mineira mesmo, tanto é que eu dei até o toque aqui no A meu seleção rosto, falando assim, mineira mesmo jogou a inauguração do Mineirão. Que, aliás, amanhã faz aniversário, né? O nosso querido estádio. E a gente coisa vai fazer uma linda, homenagem bacana aqui no Por isso que eu falei sensacional, mas eu não tô elogiando o Atlético. Eu achei que era a seleção mineira, que Não, inclusive... você elogiou meu ponto o Atlético, você elogiou. Não, jamais, Seu Atlético. Jamais. Que, inclusive, hoje faz aniversário Dirceu Lopes, o maior camisa 10 que pisou por essa Minas Gerais. E amigo do Concordo, Toledão seu também, Lopes um foi bom craque. demais. Dadá, então alguns aqui já partiram, né? Não 6. Então tá, então vai também. Vai antes que eu Não, pro lugar. para não participar. Ô, Léo, mas a situação dele tá boa ainda. De quem? Porque Do Dadá? do Dadá, porque um dia o pai, né, logicamente, antes de morrer, pegou um quadro do América de 57 e só tava ele. Ele falou, ó, tá chegando, hein? Você ainda tem mais um prazo ainda. Você tem um prazo de validade bom Vamos ainda. mudar esse assunto, Leozinho, vamos mudar esse E um assunto. detalhe, daqui a pouco, uma frase inédita do Dadá, que ele criou hoje, Mas o Dadá que vai mudar criava- tudo no futebol O brasileiro. Dadá criava frases maravilhosas quando jogava. Ele continua com a mente fértil, né? Continua. Holística e fértil. Vamos lá, então, começar a falar da decisão na Copa do Brasil, o Gão. Vamos. A pressão de ontem para hoje aumentou ou estabilizou? Eu tive que dar um pulo no meu cardiologista, que tem muito cruzeirense na rua falando 1-0 e vamos pros pênaltis. Vocês estão malucos, velho. Meu coração não aguenta isso mais não, velho. Tem gente querendo pênalti? Tem noção? A confiança é tanta no Fábio, porque tem gente aí com problema de goleiro, e a gente tem goleiro de sobra lá. A confiança é tanta no Fábio que o pessoal fala assim, não, velho, vamos pros pênaltis, 1-0, tá tranquilo. Tá louco, 1-0 tranquilo. E você, Fábio, tá confiante? Como é que vai ser esse jogo, goleirão? A chegada do Rogério foi importante, né? Algo novo, né? A implementação também do trabalho, né? Foram poucos dias, 3 semanas, né? E ele, primeiramente, frisou mais o Campeonato Brasileiro, né? Onde a gente tinha que, o mais rápido possível, conseguir as vitórias para a gente dar uma melhorada na tabela. E a gente conseguiu aí, em poucas semanas aí, bons resultados, uma evolução nítida, né? Em todos os aspectos ali dentro de campo. E frisou
a mais recentemente da Copa do Brasil, né, que nós temos a oportunidade ainda nesse jogo de volta, né, de conseguir fazer história, né, novamente ir para a final, né, terceiro ano consecutivo. Jogo de volta, hoje 21h30, Internacional e Cruzeiro, arbitragem Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, e tá aí o Cruzeiro fazendo a preparação às vésperas desse jogo. Pois é, Leopoldo Siqueira, o Cruzeiro mais uma vez numa semifinal da Copa do Brasil, né? Me salva a memória, quarta vez consecutiva e nessa 2 vezes campeão, buscando agora o tricampeonato seguido e 7º da sua história. Do time, Hugão, vamos falar do seguinte, Vamos. Fábio Edilson, Dedé ou Fabrício Bruno, por que ou? Dedé não participou da última atividade antes de sair de BH, né? Sim, eu mandei uma mensagem pro Bruno, né, lá no Cruzeiro, perguntando pra ele alguma coisa e ele falou comigo, aguarda que já nós temos notícia, acho que foi mais ou menos uma condição de ser poupado, Dedé. E Dodô ou Egídio, ou já definiu? Acho que nós vamos de Dodô. Pela opção do Rogério Ceni de ter um time mais agudo, de profundidade, acho que nós vamos de Dodô. Você aprova? Aprovo. Henrique, Robinho, Marquinhos, Gabriel, Thiago Neves e David, Pedro Rocha, é isso? É um time mais veloz, né? Eu diria um time mais agressivo ofensivamente. Evidentemente que o Rogério Ceni deve usar do Fred no segundo tempo para poder segurar essa bola mais no ataque, mas eu acho que o Cruzeiro ele vai para cima e aquele pensamento, gente, aquele pensamento positivo para que a gente possa garantir mais uma vez essa classificação. Em 1993, quando nós conquistamos a nossa primeira Copa do Brasil, a gente teve uma situação adversa contra o Náutico, evidentemente que são 2 equipes distintas, né? Mas era realmente uma situação muito difícil e naquela época a gente conseguiu reverter um placar. O Cruzeiro, nessa história recente, inclusive, da Copa do Brasil, tem placares que ele reverteu. Vamos reverter mais um placar em Porto Alegre, se Deus quiser. Rogério Ceni, técnico do Cruzeiro, deu uma entrevista agora há pouco à TV Cruzeiro e a gente mostra para você. Vamos tentar achar a melhor formação, que vai tentar machucar um pouco mais o Internacional. É um jogo difícil, claro, todos sabem, mas não é impossível. Ninguém vem conseguindo vencer o Inter em Porto Alegre. Quem sabe não sejamos nós. Muito emocional, psicológico, se preparar bem, não entrar na loucura do jogo, na provocação, enfim. E eu acho que o mais importante é botar a bola no chão e jogar, né? Eu acho que as equipes que conseguiram jogar com a bola no chão, conseguir chegar na linha de frente, no campo de ataque, com essa bola em posse, eu acho que causaram mais problemas. Não venceram, mas causaram mais problemas. Eu como todo torcedor do Cruzeiro, também vou estar fazendo o máximo, tentando o máximo para que a gente consiga levar o Cruzeiro pelo 3º ano consecutiva numa final de Copa do Brasil. Aí, Hugão, um recado para a nação. O Rogério Ceni é um treinador que chegou agora no Cruzeiro, está já mostrando uma boa evolução nessa equipe, uma postura mais ofensiva. E o que a gente espera, sem dúvida nenhuma, é um Cruzeiro que vá para cima do Internacional. O torcedor cruzeirense respeita muito a equipe do Inter, né? As torcidas, inclusive, são torcidas irmãs, torcidas unidas. Agora, um detalhe em relação a uma coisa em relação ao Inter. Nós estamos respeitando o Inter está respeitando o Cruzeiro demais da conta. Tem vídeos na internet de torcedores falando, o Cruzeiro é um time copeiro. Eles falam que o Cruzeiro é o time mais copeiro do Brasil, um time que tem história na Copa do Brasil, e o que a nossa torcida fez com o Cruzeiro saindo aqui da Toca da Raposa é algo que os jogadores certamente levarão para dentro de campo. Tenho muita confiança no meu Cruzeiro, nós vamos para cima, vamos enfrentar o Inter e vamos que vamos. E para mim, 2-0 Cruzeiro, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. E aí, meu amigo, bota o Dom Fredon, segura essa bola lá na frente. Vamos ver o Beira-Rio chorando e saindo calado hoje à noite lá em Porto Alegre. Vamos, Cruzeiro. Agora, Leopoldo, eu que fiz na mesma escola do Dadá, né, um curso de psicologia por correspondência, na época não tinha internet ainda, não. Bom curso, hein? Quando eu formei, né? Então, eu vejo ainda no semblante do Rogério muita preocupação. Ele não está com aquela confiança que, olha só, eu acho que ele já até envereceu uns 5 anos, né, Dadá? Depois que ele chegou. Tá com a cara de morto-vivo. Que isso, Dadá? Agora, infelizmente, eu tenho assim, um pressentimento ruim, porque eu acho que o Internacional está mal. Ele tem um ataque muito velho, né? Tem Guerreiro, tem D'Alessandro, tem Fábio, um ataque que não funciona. E apesar da fragilidade do meio do Cruzeiro com o Robinho e Henrique, que tem pouca marcação ali, mas o Internacional, tomara que eu esteja errado e que o Inter ganhe
por 1-0. 1-0 Internacional. Não, mas você estava indo por um caminho tão bom, aí você deu a vitória pro Inter, porque eu lembro que uma vez aqui na bancada a gente enfrentar o Grêmio naquela semifinal de 2017, você falou assim, olha, eu acho que o Cruzeiro ganha de 1-0 e vai pros pênaltis e passa. Eu sonhei. Você podia falar isso aqui de novo, Toledão, para dar aquela sorte. É isso que eu tô querendo falar, mas não tô conseguindo. eu tô imaginando um negócio desse, porque o Inter tá mal. Agora eu não consegui falar, Algão, deixa pra lá. Leozinho, eu passo na rua, não sei por que cargas d'água, os caras falam que eu sou puxa-saco do Toledinho. Então hoje eu vou contrariar o Toledinho. Vai ser 2-1 pro Inter. Estamos conversados. Tá amarrado, todo mal, repreendido. Zé Adão tá tuitando, não tá morto quem peleia, Cruzeiro 3-0. Leléo Atleticano tá dizendo, menos o Gão. Tem muito tempo que o Inter não perde lá dentro. E tem tanto tempo que o Atlético também não sabe o que é ganhar o Campeonato Brasileiro, eu não tô falando nada pra ele. E agora o que me faz mais raiva hoje na imprensa esportiva é esse negócio de estatística. O time faz gol até os 20 do segundo tempo. Tem muito tempo que não faz gol até os 5 do primeiro tempo. O time não ganha com a camisa 3 em jogos de terça-feira, dia de chuva, contra... Futebol, cada jogo é uma história. Cada jogo é uma Falar história. em história, o Zé Adão voltou aqui dizendo que ainda sofre ao lembrar do gol do Figueiredo em 75. E hoje será a vingança do Cruzeiro, diz aqui o Zé Adão. Em compensação, eu lembro daquele 5-4 contra o Inter, do mesmo Figueroa, o mesmo Falcão, em 76, que nós eliminamos eles na Libertadores aqui no Mineirão. Dadá, 75 com o Figueiredo, você estava lá, não? Não, eu não estava. 75 foi o Flávio. Agora, em 76, eu estava lá, eu falei que ia fazer o gol na decisão e alguns duvidaram. Eu falei, de Dadá não se duvida. E hoje, depois eu caí no braço da galera. E hoje o Dadá, colorado, o que diria para a torcida? Eu sou colorado desde 1930. Opa, eu errei nas contas aqui. Desde 1930. Você vai ver que eu faço, então. Eu vou falar uma coisa. 2-1 Colorado. Eu dei uma declaração para a imprensa lá que o Colorado vai ganhar. Por que vai ganhar? Porque Dadá é pé quente. Chegou aqui, ganhou, estava, e lá eu vou estar no espírito. Eu vou estar no espírito lá. 2-1 pro Internacional. Tá, então para fechar essa participação do Dadá aí, fala pro público aí de Minas e do mundo agora pela internet, sua nova frase, que eu adorei. Agora, essa frase é fantástica. Não sou excelente em nada, mas sou bom em tudo. É, Dadá! E os goleiros do Atlético são bons, Dadá? Ou tá faltando? Diretor de futebol Rui Costa fala aqui com a gente. O Cleiton está sendo convocado e tudo indica, pelas informações que temos, que essas convocações serão uma regra, que a convocação do Cleiton valoriza o atleta do Atlético, valoriza o trabalho que está sendo feito aqui e valoriza um ativo futuro do clube. Mas nós temos que pensar no dia a dia. A informação que tivemos é que seria convocado sim e que não haveria nenhuma possibilidade de desconvocação. Não bastasse isso, nós consultamos o nosso jurídico. A posição do nosso jurídico não é exatamente a mesma da entidade que convocou, das pessoas que convocaram. Vitor é um profissional que é capaz de querer jogar com uma fratura na perna. Então, para deixar bem claro que se dependesse da vontade do Vitor, ele estaria em campo. Mas nós temos que ter respeito pelo atleta, pelo ser humano e pela história que ele tem aqui no clube. O Vitor precisa de tempo para estar em perfeitas condições de praticar a sua atividade profissional, né? Diante desse quadro, em que você tinha 5 goleiros, e você tem hoje, neste momento, praticamente um goleiro, que é um jovem que não fez ainda nenhuma partida pelo Atlético, nós nos vimos na obrigação profissional de trazer um goleiro experiente, que pudesse, da maneira mais rápida possível, nos atender neste momento circunstancial. E por que o Wilson? Porque reúne as qualidades para preencher essa lacuna, porque manifestou muita vontade de ir ao Atlético, ele entende que isso é um crescimento na carreira dele, e porque ele atendeu ao nosso pedido e a nossa proposta que esse contrato fosse único e exclusivamente 4 meses. Dificilmente você traria um goleiro do nível dele por um contrato desse período. Então, essa é a primeira abordagem que eu queria fazer com vocês em relação ao porquê da contratação do Wilson. O Wilson é esse aí que você vê enfrentando o Atlético numa partida recente da Maravilha. Ih, rapaz! Mas ele deu azar, bateu no montinho artilheiro. Ah, para! Frango desse, rapaz, para! Não, bateu no montinho artilheiro.
É o Otero que ainda não viajou para se apresentar à seleção venezuelana. Outro gol. Não, mas aí não teve culpa. Ah, mau posicionamento, hein? Não. Em vez de ficar em cima da linha ali esperar essa Ele é bola. baixo, tem os bracinhos curtos e pula errado. Terceiro gol. Meu Deus! Que isso? Vem o Wilson! O Wilson vai ter chance de recuperação. Com a camisa do Galo, você vai ser o bom. Ih, eu tô rimando tudo, eu tô maravilhoso hoje. Ele estava muito inspirado nesse dia aí, né? Seja mais um Juninho, por favor. Tava. A gente vai ver, aí o Wilson já fez os exames, né? Aí o Wilson também pega pênalti, também bate pênalti. Agora isso, Léo, é o que eu falo aqui quando eu não quis criticar o time do América quando estava na última colocação. Futebol é muito relativo. Às vezes ele chega aqui, encaixa ali com a defesa, pega uma fase boa e defende. É muita aposta, né? O atleta não vai conseguir um goleiro de ponta para fazer contrato de 4 meses. Tem que tentar alguma coisa. E Dadá Maravilha, na lente do Vandecê Orozimbo, você vê aí Luiz Fernando e Júnior, goleiros da base do Atlético. Você que tem lá um informante, digamos assim, privilegiado, que é o Dadazinho, que está na base do Atlético, pode dizer, ele aposta nessa nova geração de goleiros do Atlético? Aposta. Aliás, o Atlético há muito tempo está fazendo grandes goleiros. É questão de chance, né? E o Vitor Dadá não volta tão cedo, tem uma artrite no joelho. Perdão, tendinite, artrite não. Artrite é o Dadá. Perdão, é uma tendinite no joelho. Né? O Vitor está se esforçando, é um profissional de alta categoria. Excelente. Está tentando voltar em alto nível. Não dá para voltar com uma tendinite no joelho agora de qualquer não dá, jeito. não dá, né, não Dadá? dá. Aí você vê ele já na transição, né? Fez um tratamento longo, né? E está já em campo. Dadá, força pro Vitor, né? Não, eu rezo para ele porque eu o conheço pessoalmente, um cara maravilhoso e um grande profissional. Grande profissional. É isso aí. E você aí, pensou em Hugão? Eu vou perguntar, saudade, Hugão? De quem? Esse aqui, ó. Apresentado não, anunciado no Palmeiras. Muito cedo para sentir saudades ainda, mas respeito muito pela história recente no Cruzeiro. Ele salvou a gente do rebaixamento. Ele diz, grandes sonhos precisam de... Peraí, dá para congelar para eu ler? Volta aí, meu time. Obrigado. O Palmeiras anunciou, né, pelo Twitter, ainda não apresentou o Mano Menezes, e ele tuitou, porque por ter dirigido o Corinthians, falam que Mano Menezes tem uma identificação com o rival. Ele diz, grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e à torcida palmeirense, o meu sim. Sou Palmeiras, sim senhor, diz o Mano. Marketing bom, hein? É esperto, né? Agora, o Palmeiras trocou 6 por meia dúzia, porque pegou um treinador com o mesmo estilo do Filipão. Ou seja, retranqueiro, que enche de volante, que segura o time. E é bom isso para os concorrentes, porque o Palmeiras vai continuar na mesma lenha. Ele diz aí que nossos adversários têm que ser os outros, porque tem muita campanha contra já, né? Certo. Aí estamos, pode rodar, vamos ver aqui. Muita briga interna, tanto O presidente no time... do conselho disse que não era para demitir o Felipão, era para demitir o Alexandre Matos. Quanto Fora na Matos. diretoria. Fora presidente Banana, disse aqui o Bortolotti. Shirley Volpato teria que boicotar o Palmeiras, ninguém ir aos estádios. É porque o Mano Menezes, quando ele é contratado, ele tira o Corinthians daquela pior crise que ele passou no gramado, ele sobe da Série B para a Série A e ganha uma Copa do Brasil, colocando inclusive o Ronaldo Fenômeno em forma e jogando, né, em 2010. Se não me falha a memória, né? Capetra está dizendo que contrataram um técnico 99,99% de rejeição. O Thiago Oliveira diz o problema é que 0,1% é que assina o contrato e contrato. Na verdade, o Cruzeiro eliminou o Palmeiras já 2 vezes, né, da competição e o Mano Menezes estava lá carimbando essa eliminação do Palmeiras. Além dele ter uma história também recente no rival de lá, né? Mas o Mano Menezes, a ele todo respeito, que ele seja feliz e boa sorte a você, menos contra o Cruzeiro. Valeu. Tem um outro verde bravo, mas esse verde bravo é com a arbitragem, esse verde é de Minas. Mas o técnico Felipe Conceição é elegante ao falar do apito, principalmente no último jogo com o Operário. Eu não vou falar sobre a arbitragem porque eu vou ficar chato, porque não é o primeiro e com certeza não vai ser o último, porque é ser humano que está apitando e é cabível de falha. E acho que não vale a pena eu discutir aqui a questão da arbitragem. O América enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF reclamando desses lances.
Eu, francamente, Leopoldo, vi os jogos e não tenho a mesma opinião da diretoria, não. Sabe? Por quê? Os árbitros não têm prejudicado o América, né? Às vezes erram nesse último jogo contra o Operário. Deixou de dar um cartão amarelo para o Ricardo Silva numa falta forte e ele teria que tomar o segundo depois, não tomou porque não recebeu o primeiro. Ele teve a mesma coerência com o time do Operário. Eu acho que são lances muito pequenos. Foi mão aí, não? Não, eu acho que pegou meio no ombro, olha para você ver. Né? Ali não teve puxão, né? Não, teve nada. E aqui não teve mão? Pegou no ombro, pegou no ombro. A diretoria do América, realmente, não vamos desviar o foco, não. Né? E, Felipe Conceição, vou te dar um conselho que eu já passei por ele. Quando eu era técnico do infantil do Forrobol, eu reclamei tanto no jogo do árbitro, depois eu fui assistir, fiquei com vergonha. Ele não tinha errado nada. Na hora do jogo, a gente de cabeça quente erra muito. Então veja o jogo depois, que você vai ver que o juiz, se errou, foi para os dois lados e não prejudicou em nada o América. Havia enviado um ofício contra o Paraná, aquele pênalti no Neto Beroli, que foi escandaloso, realmente. Aquele foi. E incluiu também nesse último ofício o jogo com o São Bento, que também o Toledinho não tem lance... Estava 2-0, o jogo está 2-0, eu não reclamo não. E outra coisa, quanto à Ponte Preta, expulsaram 2 deles, deixaram de dar pênalti contra a gente, então a arbitragem ela erra para um lado e erra para o outro. E na média, o América não tem nada a reclamar, na minha opinião. Beleza, então. Vamos agora, daqui a pouquinho, voltar a falar da semifinal Copa do Brasil, informações do Cruzeiro lá em Porto Alegre. Dada Maravilha, a segunda parte da reportagem exclusiva especial do Vitor Moreira com o Cleiton, que relembra as raízes na fazenda, Dadá. Olha só. Agora é o seguinte, Cleiton, na roça também tem uma sinuquinha. Tem uns botecos de vez em quando lá tem, Não precisa fazer nada. Sabe jogar não? O negócio é o seguinte, quem matar as 2 primeiras ganha. Mas já foi. Essa aí foi na sorte. Nossa! Tá difícil, tá disputado, hein, velho? Nossa! Agora ficou fácil demais. Tá todo mundo rindo, né? Tá briga. Todo mundo rindo da gente, ó. Aleluia. O campeão voltou! Ô, Cleiton, essa aqui, velho, eu queria te dizer, mas eu tava treinando desde uns 3 dias pra ganhar essa, viu? Agora é o seguinte, a gente já jogou sinuca, já falamos dos gados ali já, como que era. O que tá faltando, hein? Vai, tá faltando a mãe, eu acho a comida da mãe. Então vamos lá, não tem a comida da mãe, nós vamos tentar chegar próximo. Vamos lá, Vai lá. Essa é a hora boa, né? Você tá aí curtindo o Autotransporte almoçando, hein, Dadá? 0800 esse cidadão aí, né? E esse Cleiton aí vai para a Seleção Brasileira Sub-20, já que o Vitor está com... Eu tenho que repetir, porque eu falei artrite sem querer, que é tendinite, pelo amor de Deus. O Cleiton é um goleiro que tem a confiança do Rei Dadá. Tem, vai para a seleção. É isso aí. Mais de 3 mil pessoas assistindo agora ao Autotransporte no YouTube. O Diego Silva está dizendo que o Cruzeiro fará a melhor partida do ano hoje, Hugão. Hoje, se Deus quiser, o Cruzeirão vai pra cima, meu amigo. Vamos classificar, vamos pra cima. Jânio Oliveira tá mandando um abraço pra Porto Alegre. Manda um abraço pra Porto Alegre. Jânio Oliveira tá lá em Porto Alegre. Inclusive a galera de Porto Alegre aí, o Reduto Celeste de Porto Alegre vai estar em peso lá, sem dúvida nenhuma. Cruzeirense é assim, domina o planeta. Beijo. Rafael Santos tá em Mariana, dizendo que vai ser 4-0. E Leandro Souza tá em Natal. São mineiros, ele e família que estão em Natal. São cruzeirenses roxos, segundo eles, mas grandes admiradores do Dadá Maravilha. Valeu, Leandro. O quê? Aí, palma, peraí. E eu hoje vou jogar minha energia negativa no Cruzeiro, lá de Ouro Preto também. Vou ver se funciona. Assistir o programa lá e bater tambor. O Gauss, terceira parte da reportagem especial exclusiva com Pedro Rocha. Vamos ver o que ele fala sobre as raízes dele lá
No Rio Grande do Sul, né? Do Sul. Que foi criado pelo rival, né? Criado assim, foi, né? Ele vai falar sobre o rival do Inter, né? Bate no Grêmio. Fala aí. Bate. Na sua época do Grêmio, e o Renato sempre é muito falado no Brasil, né? Quando a seleção perde ou sai de algum campeonato, aí eu pressiono o Tite, fala, o Renato tem que ser o treinador. Como que é o Renato no dia a dia, assim? Você que trabalhou com ele em 2015, né? O Renato é um cara gente boa demais, cara. Ele que jogou, ele é aquele cara que fala literalmente a língua do boleiro, do jogador. Sem dúvida é um grande treinador também. Ele, quando eu trabalhei com ele, ele me deu muita confiança desde a chegada dele. Me colocou para jogar e me ensinou, aprendi muita coisa com ele, sou muito grato por isso. E é um grande treinador aí, por isso que nos últimos anos ganhou bastante coisa. E isso só prova a qualidade que ele tem como treinador. Tem alguma semelhança que você consegue ver entre ele e o Ceni? Também, quando o Ceni chegou, eu lembro que vocês falaram que ele fala a língua sua, é um cara que acabou de jogar agora, tem uma liderança muito grande. Tem alguma coisa que você vê parecida entre os dois? Acredito que a semelhança é porque ambos jogaram já futebol, né? Então já conhece o meio, principalmente ali, digamos, vestiário, coisas do tipo assim. Então fala a mesma língua nesse sentido, de às vezes ter uma conversa mais pessoal com o jogador e coisas do tipo, isso faz toda a diferença. Lá na Rússia, pegava o quê? Quantos graus lá? Cara, eu cheguei a pegar menos 25. Não, então 12, então. 12 tá tranquilo. Regatinha tá bom. Falando do frio e tudo mais, tá acostumado? Acostumou. Hoje vai ser quente. Inter, né? Hoje nós vamos pra cima. A gente conta com o Pedro Rocha. Foi do Grêmio. Foi do Acostumaram Grêmio. jogar com o Colorado. E aí, tem gol dele hoje? O Grêmio não. Ele e o Edilson, né? Jogaram e a gente... Gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que o Edilson não passa por uma boa fase também. Vamos apoiar o Edilson. E Pedro Rocha, contamos com você hoje pra ir pro cima do Inter. Beleza, então. Hugão, Fábio tá fora dessa coisa de candidatura a vice-prefeito e tal. Ele fala aqui, ó. Tava lá em Porto Alegre e vai falar pra você, ó. Foco total aqui no Cruzeiro e, se Deus quiser, a gente for merecedor, conseguir a classificação mais uma vez aí para a final. Tá aí a postagem do Fábio, né? A nota de esclarecimento. Nunca falei ou pensei em política. O foco sempre foi jogar e fazer o melhor cada dia do trabalho. O mais fácil e correto caminho seria me perguntar, diz aí o Fábio. Foi o que a gente falou aqui no programa, no dia que apareceu sobre isso, né? Para que não usassem a imagem dele apenas por uma questão política, né? E a gente já desconfiava que ele, de repente, não sabia, tanto que a gente falou isso aqui no programa. A gente falou, tem que perguntar pro Fábio, saber direitinho dessa história e tal. Eu acredito que ele não vá. Confirmou. Confirmou que não vai. E aqui agora fica a dica CEMIG, meu amigo. Na semana passada, a dica de segurança foi: jamais aproxime uma telha dos fios da rede elétrica. Você pode ser eletrocutado e morrer ou ficar com sequelas irreversíveis. Para evitar esse tipo de acidente, quais os cuidados devemos tomar? Foi a pergunta, né, da semana passada. Então, os autores das 6 respostas mais criativas para essa dica CEMIG vão assistir ao Alterosa Esporte ao vivo aqui no estúdio no próximo dia 6, agora sexta-feira. Atenção você aí, hein? José Carlos da Silva, Márcio Renato de Vasconcelos, Aline Santos, o Adriano de Assis Freitas, Eli Ricardo Alves de Oliveira, Marcilene Teixeira. Fiquem de olho no WhatsApp, hein? A nossa produção vai entrar em contato para combinar esse encontro com a nossa bancada democrática. E você que não ganhou, fique atento, porque na semana que vem tem mais uma dica da CEMIG. Fica a dica CEMIG e você vai saber mais pelo alterosa.com.br/dicas da CEMIG. E agora vamos voltar a falar da decisão de hoje, ouvindo, Gão, um jogador que atuou, você se lembra dele, certamente, pelo Cruzeiro, mas depois foi para o Colorado. Ele vai falar, será que tem torcida para um dos dois? Fala, Luiz Fernando. Inter e Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um grande clássico do futebol brasileiro, né? 2 grandes equipes acostumadas a grandes jogos, já fizeram no passado. Eu tive a oportunidade de jogar em 2 clubes, né? Tive uma participação numa semifinal, né? Disputada pelos 2 clubes, de Brasileiro em 87. Jogava no Inter na ocasião e nós eliminamos o Cruzeiro no Mineirão, né? Então tem a sua história, esse confronto, sem dúvida nenhuma. É um jogo assim que eu não arriscaria
né, dar palpite nenhum, porque são duas grandes equipes. O Internacional hoje, com certeza, vive um momento técnico melhor que o Cruzeiro, mas a gente não tira os méritos do Cruzeiro também, né? Um time acostumado a esse tipo de competição, um time até mais copeiro que o Internacional, chega mais, né? Já vem de duas Copas do Brasil, aí, 2 conquistas, é o atual bicampeão, né? Não vive seu melhor momento técnico, mas tem grandes jogadores. Até diria que no papel o Cruzeiro é mais time que o Internacional, mas só que na prática não está acontecendo isso. O Inter hoje vive um melhor momento, entendeu? Então é muito difícil assim, a gente falar quem será o vencedor, né? E a gente espera que seja um grande jogo, um jogo limpo, né? Um jogo bem jogado, né? O Inter tem a vantagem de jogar em casa lá, o seu torcedor abraçou o time, está num momento muito especial, mas o Cruzeiro também é capaz de chegar lá e conquistar. E aí, você se recorda de Luiz Fernando Flores? Me recordo, Luiz Fernando Flores foi campeão, super campeão, né, da América com o Cruzeiro. E esse jogo especificamente, se eu não me engano, é Cruzeiro e Grêmio, 1993, né? Se não me falha a memória. Talvez seja naquela final da Copa do Brasil de 93, onde ele jogou demais da conta, mas jogou muito mesmo. Ah, esse gol do Roberto Gaúcho foi gol dele, na verdade. Esse é o gol dele, o Roberto Gaúcho é depois. Foi um jogaço. Foi um dos maiores meias que o Cruzeiro teve na sua história. Campeoníssimo. E depois ele foi pro Inter, né? Foi jogar lá no Rio Grande do Sul. Que isso? Ele era muito técnico. Aí no Inter, muito técnico, Luiz Fernando Flores. Que é isso? E agora na tabelinha, Fábio Patrick, como é que vai ser esse jogo? Tá aí, depois da bicicleta do Luiz Fernando Flores, vamos à tabelinha dessa decisão. Lógico, quando você troca de treinador tem uma motivação. Hoje, o grande feito para ele nesse tempo, nesse curto espaço de trabalho é a possível classificação. Então, eu acredito que ele vai vir motivado, o Cruzeiro vai vir motivado e a gente tem que ter o dobro dessa motivação deles. É um jogo que pode acontecer em todas as situações, as duas equipes acostumadas a decidir competições, né, a estar nesse momento importante, decisivo, com jogadores experientes, jogadores jovens também querendo mostrar o seu potencial. Então, acho que tem tudo aí para ser uma grande partida. A gente tem que ter inteligência para jogar, né? Uma partida de 90 minutos. Como eu disse, a gente tem que jogar para vencer. E vai chegar uma certa parte do jogo, e se a gente estiver com essa vantagem ainda, não dá brecha para o adversário nos contra-atacar, fazer gol na gente. Enfrentar o Internacional no seu estádio, né? Além de ter uma equipe qualificada, o apoio do torcedor, né? Então a gente espera que a gente possa estar preparado para fazer um belo jogo e dentro de campo resolver a nossa situação aí. Jogar para vencer, né? A gente tem a vantagem do empate, mas a gente não tem que se apegar a isso, a gente tem que jogar para vencer a partida. Fazer o que a gente vem fazendo dentro do Beira-Rio. Na semifinal de 2017, onde o Grêmio era o favorito para vencer a competição, tinha o melhor ataque, né, que sempre fazia gol fora, né, levou uma vantagem aqui para Belo Horizonte, né, de 1-0, né, ainda podendo fazer um gol que dobrava essa vantagem. E a gente conseguiu, dentro de campo, segurar o Grêmio, né, que depois se tornou campeão da Libertadores. Então, acho que é uma referência, mas ciente que... Essa virada? Tá confiante, então? Confiantíssimo, Leopoldo. Viu, Stanley? Agora é com Vamos, você, o confiante, o Gão, o animado Toledo e o Dadá Maravilha, o rei sempre. É com você, Stanley. Meu querido Leopoldo, muito boa tarde. Boa. Eu quero agradecer a você a essa deferência. Dadá Maravilha, muito boa tarde. Toledo, boa tarde. O Gão, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei porque o enquadramento da câmera tira o Gão. Será porque ele é muito grande? Né? Esses dias ele foi tentar usar um terno celular para fazer uma gravação e ficou apertado nele. Porque eu sou exatamente do tamanho do meu time, velho. Eu sou um gigante. Gigante como o Cruzeiro. Eu queria pedir licença ao Dadá Maravilha, que é torcedor do Internacional, né? Não é isso, Dadá? Torcedor do Internacional, você? Rei. Não, torcedor. Foi artilheiro campeão lá e rei. E você viu a frase dele nova hoje? Pois não.
Qual que é, hein? Fala aí pra ele. Não sou excelente em nada. Sei. Mas sou bom em tudo. Mais uma. Essa é forte, viu, Esse é o Stan? para-choque do meu caminhão que eu vou colocar. Vou colocar no... Agora, o Dadá, se não ficar 16-0 pro Cruzeiro hoje, só 16-0 pro Cruzeiro hoje, amanhã, eu pago o café pra você na lojinha aqui em frente. Tá falado. O meu Cruzeiro vai ganhar de né? 16-0 desse time fraquinho que é o Internacional. O Inter está com a vantagem de 1-0. A gente pode lembrar aí o que aconteceu no Mineirão, né, Hugão? Sim. Foi a saída do Mano, inclusive, né? Foi na saída do Mano, esse gol do Edenilson aí, mas temos todas as condições de ir lá e fazer 2-0, Leopoldo Siqueira, e é o que eu confio. E é que, sem dúvida nenhuma, o time do Cruzeiro vai lá para garantir isso. Agora, se ficar 1-0, Stanley, o Rei Dadá tem outra avaliação. Qual que é dos pênaltis, Dadá? É, porque o Fábio não defende pênaltis de argentino. Aí, ó, outra previsão do Dadá é importante, viu? E o Vitor, quando pegou pênalti de argentino, pegou de um time chamado News Old Boys. Agora de Boca, River, quando pega também... É o Dadá Diná, né? Agora virou Dadá Diná, é isso? Dadá Diná. Ele prevê as coisas. 16-0, então você paga o café. Eu vou ser sincero pra você, eu vou filmar isso. O Gão. Sim. O nosso Cruzeiro... Cara, o nosso Cruzeiro... Você bateu a cabeça, Stanley, de ontem pra hoje? É, rapaz. Deixa eu te explicar um negócio aqui, velho. Deixa eu te explicar uma coisa. Naquilo que nós divergimos... Certo. Onde nós divergimos? É quando joga o Cruzeiro e o time da Gávea. Aí nós divergimos. Tá certo? E eu venço sempre. Não, continua. tudo bem, aí nós divergimos. Mas quando joga o Cruzeiro contra qualquer... Aí nós divergimos quando joga o Cruzeiro e o Coelhão, nosso América. Aí nós divergimos. É o nosso Cruzeiro, é o nosso América. Eu vou te dar um outro exemplo, Leopoldo. Vou te dar um outro exemplo. Quando joga o nosso Atlético contra o time da Gávea, aí eu divirjo do Fael, divirjo do Dadá. Entendi. Quando joga o nosso Atlético com o Coelhão, eu divido dele. Agora, quando joga o nosso Atlético, o nosso Cruzeiro, contra qualquer outro time de outro estado, meu velho, eu peço licença para torcer por Minas Gerais. Se vocês não têm essa mesma vocação, o problema é de vocês. Nosso Atlético, você fala por você. Tá, então, Atlético e News Old Boys, você torce para quem? Ninguém. Eu não tenho torcida nenhuma por eles. Eu sou cruzeirense e só. Quem costuma torcer por outros times e tem uma camisa lá parecida com o arco-íris? Porque tem camisa de Borussia, camisa de River. O Fael, por exemplo, sabe decorar de cor todas as eliminações do Cruzeiro. Porque preocupa demais e é só o Cruzeiro que interessa pra eles. Tá. Então, você acha que eu, com esse lariado meu aqui, dá pra poder concorrer a alguma coisa na política? Não, porque eu tô querendo fazer um joguinho de... Você quer pegar o lugar do Fábio de vice, né? É claro, mulher! O Fábio não quis. Mas então vem pra mim, Minas Gerais. Já que o Fábio não quis, pula pra cá. Tchau, bancada. Agora é comigo. Manda aí.